Então vamos continuando. Para os amigos que entraram depois que nós começamos, continuamos o estudo do Senhor da Mente e vamos ao item 44. Puro, cordial por natureza, amável, fonte de santidade, o sábio, tal como a água, purifica a todos os que o veem, tocam ou louvam. É isso. O sábio purifica os outros, porque ele está imune às questões da terra. Isso não quer dizer que o sábio só vá praticar atos santos, mas quer dizer que a sua tranquilidade ao participar de atos não santos se estenderá ao próximo, porque estamos falando de troca de energias e não de percepções. Quando o sábio, o homem lúcido, se imuniza das criações terrestres, internamente o espírito começa a viver a equanimidade. E essa equanimidade estará sendo lançada ao outro espírito. E ele receberá essa emissão de energias. E isso auxiliará-lo a fazer o seu próprio trabalho de elevação. Item 45. Reluzente, resplandecendo graças à austeridade, poderoso, sem ter outro receptáculo para a comida a não ser o estômago, e comendo de tudo, aquele que se domina a si mesmo, tal como o fogo, não fica contaminado pelo que absorve. Aqui vai ser preciso nós demorar um pouquinho. Este trabalho é um trabalho de senhor da mente. É um trabalho aonde Krishna está ensinando ao Dava como elevar-se espiritualmente através do controle dos sentidos que contaminam, que são contaminados através do pensamento. Ora bolas, a mente, tudo isso não tem nada a ver com comida. A mente produz os mesmos pensamentos de barriga cheia ou de barriga vazia. Então esse texto, onde o mestre dos mestres, onde o mestre fala dos seus mestres, não pode ter nada a ver com barriga. Não pode ter nada a ver com comida. Vamos então entender este pedaço. O homem lúcido não tem outro depósito para guardar a sua alimentação do que o estômago, do que a barriga. Se não estamos falando de comida, o que alimenta um ser humano? Tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo que ele percebe, tudo que ele pensa, tudo que ele emociona. Essa é a alimentação do ser humano.
Que na verdade a comida não tem efeito, mas o ato de comer, o imaginar-se comendo é que alimenta. Então, voltamos ao que o Krishna fala, e ele diz que o homem lúcido não tem outra alimentação do que aquela que está sendo inserida agora. O que é isso? Tudo que você participa durante a sua existência vai para uma coisa chamada memória. Na memória fica arquivado as percepções, o pensamento e as emoções. E o conjunto dessas três coisas dá um valor a algum elemento do mundo material. Vou dar um exemplo. Se alguém algum dia fez uma coisa que você não gosta, ou que o seu ego disse que era para você não gostar, a figura daquela pessoa, o pensamento que você teve então, e a emoção que você teve naquele momento, estão arquivadas na memória. Quando novamente no futuro aquela forma for percebida, o ego vai buscar na memória este valor e vai lançá-lo à sua consciência. E você, se é um homem decaído, ou seja, não sabe que é um espírito ligado a um ego, acredita piamente naqueles valores. E acredita piamente, não nos valores, mas na utilização que o ego falar daqueles valores. Ou seja, neste momento agora, o ego de lá está vendo, aquela pessoa já fez isso. Você tem que sentir raiva dela neste momento. E aí você sente. E é isso que o Krishna está ensinando agora. O homem lúcido não tem memória. Ouça o que eu estou dizendo. O homem lúcido não tem memória. O ego dele continua tendo. Mas o homem lúcido sabe quando o ego expulsa algo da memória e não aceita. O ego, você está dizendo que ele fez? Primeiro, eu não sei se ele fez. Você está dizendo que ele vai fazer de novo? Não sei, eu não sei se ele fez. Eu não vou aceitar a imposição que você foi buscar na memória. É isso que o Krishna está ensinando agora. A forma de ação do Senhor da mente. Ele não tem outro lugar para colocar o alimento de agora, senão no agora. E não aceita quando vem um alimento que já teve guardado. Essa é uma questão fundamental. Porque o ego armazena e vai lanchar comida podre. E você vai comer. E não adianta dizer que
não vai, porque vai. Se não dominar a sua relação com o ego, todo um passado está lá pegente no agora. E o passado já passou, já morreu, já acabou. Aquilo foram valores criados para uma hora. Não são os mesmos agora. Olha, vocês falam assim: não se pode ter preconceito de cor, não se pode ter preconceito de raça. Mas o que é dizer que uma pessoa que lhe fez mal um dia está lá sempre apta a lhe fazer mal todas as vezes, se não um preconceito? É isso que vocês precisam entender. O ego cria verdades para determinadas coisas aonde ele quer, e não as cria aonde ele não quer. Então é preciso estar muito atento à alimentação que você está consumindo a cada presente, para não deixar primeiro guardar comida, porque quando você aceita uma declaração do ego, essa declaração vai para a memória. Quando você não aceita, essa declaração não vai para a memória. Então, primeiro, para não guardar, mas segundo, quando o ego trouxer o que já está mofado, guardado lá dentro, desfazê-la, para que ela não volte para o ego. Quando o ego lhe joga um preconceito e você anula a ação desse preconceito, ou seja, não o aceita, este preconceito extingue-se. Este é o ensinamento do mestre. Fia, deixa eu ler o finalzinho para eu, por favor. Aquele que se domina a si mesmo, tal como o fogo, não fica contaminado pelo que absorve. Este é o procedimento daquele que não se contamina pelo que absorve. Ou seja, daquele que não se contamina pelo pensamento zelado pelo ego. Como diz o Krishna, o fogo não se contamina pelo que é colocado nele. Ele surge da madeira, mas depois que vira fogo, nada mais muda o fogo. O sábio, aquele que, sabendo deste depósito de alimentos, de alimentação conceituosa, não se deixa contaminar a cada momento, nem pelos novos alimentos, nem pelos alimentos antigos que são retirados do ego. Se tiver a pergunta. Thelma diz: Joaquim, é tão bom quando a gente consegue deixar o passado para trás. Solana do Potão, deixá-lo passado para trás não é extingui-lo passado. Veja bem, a ideia que vocês têm de deixá-lo passado para trás é a ideia de acabar com o passado. A ideia não é essa.
O ensinamento do Krishna não é este. O ensinamento do Krishna é não deixar o passado poluí-lo pejente. É bem diferente. Vou dar um exemplo. No passado você foi traído conjugalmente, né, assim? Deixar o passado para trás para vocês é não se lembrarem mais da traição. Não é assim que o Krishna está ensinando, e não é assim que o ego funciona. O passado será lembrado por Deus através do ego. O que você não pode é deixar o passado poluir o presente. Ou seja, quando Deus, através do ego, guiar a ideia de que você foi traída, você deve dizer, fui, e daí? Agora, não pode aceitar o pensamento da traição como algo errado. Não pode aceitar a emoção da dor de ter sido traída. Esses elementos precisam ser expurgados por você, espírito, na hora que Deus trouxer ao presente o passado armazenado na memória. Então volto a repetir, o sábio só se alimenta do presente. Mas isso não quer dizer que o ego não vá tentar trazer o passado para o presente. Vai até como prova, porque se você sofreu durante a traição, você vai continuar sofrendo agora. Então vai como prova, para que você, consciente de que você é o espírito, consciente da sua meditação no ser, da sua meditação na unidade, na sua meditação do céu e do Atma, não aceite vivenciar aquela emoção e aquele pensamento que o ego lhe traz à consciência. Então quem acha que o senhor da mente, quando eu disse o senhor da mente não tem memória, quer dizer que ele não se lembra das coisas, não é isso. Ele se lembra e a emoção do passado volta ao presente. Tanto para os momentos chamados de bom, quanto para os momentos chamados de mal. O que ele aprende a não deixar este retorno do passado contaminá-lo presente. Tem uma pergunta: e quando é que a gente sabe que já passou pela prova? Quando não sentir nem prazer nem dor. Quando o ego trouxer de volta ao presente, ao passado ao presente. Ou seja, não deixar-se contaminar por ele. Anton havia deixado aqui um recado. Em resumo, para o mundo devemos ser bobões. Aliás, conheço pessoas assim, poucas, mas que têm exatamente este perfil que Krishna descreve. E para o mundo são considerados nulidade. Exato. No Bhagavad Gita, o Krishna diz assim: o verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo sem se apegar a elas, vivendo com cara de bobo. O sábio é bobo para o mundo. Por quê? Porque ele é sábio no outro mundo, não neste.
Então vamos ao item 46. Às vezes disfarçado, outras vezes apresentando-se com seu aspecto verdadeiro, tal sábio, ao qual acorrem os que buscam o bem-estar, em qualquer parte que esteja, come o que lhe dão, destruindo os maus, karmas passados e futuros dos doadores. Olha que maravilha! Fia, leia de novo, por favor. Às vezes disfarçado, outras vezes apresentando-se com seu aspecto verdadeiro. Opa lá aí. O que seria um sábio disfarçado, minha filha? Seria um homem aparentando raiva. Se o sábio é chanto, tem a imagem de chanto, o sábio disfarçado é aquele que parece que está com raiva, que está com ódio, que está contra os outros, que quer atacar os outros. Este é o sábio disfarçado. Continua. Tal sábio, ao qual acorrem os que buscam o bem-estar, em qualquer parte que esteja, come o que lhe dão. Come o que lhe dão. O que quer dizer isso pelo que nós já falou? Vivencia o que os outros lhe fazem, sem criticá-los internamente. Sabe, um sábio, não importa se ele está aparentando raiva, se ele está aparentando santidade, se alguém chega na frente dele com raiva, ele absorve a raiva do outro, vive com a raiva do outro, recebe a raiva do outro. E, continua, filha, a leitura. Destruindo os maus karmas, entre aspas, passados e futuros dos doadores. E por não retornar internamente com raiva, ele auxilia o próximo na vivência do seu karma. Então vamos agora colocar em palavras geral. Um sábio, um ser lúcido, um homem lúcido, aquele que sabe que ela antes de existir, que não veste batina, que não veste manto, mas que é um ser humano comum, mas é senhor da sua mente, participa de uma ação onde alguém acusa, xinga, briga, calunia, como é que chama? Ofende, agride, e ele absorve tudo isso sem deixar-se contaminar pelo que o ego vai criar. Ou seja, interiormente ele está em paz, mesmo que por fora ele esteja, como diz aí, como é que diz no início, filha? Apresentando-se com seu aspecto verdadeiro, às vezes disfarçado. Disfarçado, mesmo que ele esteja disfarçado, ou seja, mesmo que saia uma resposta agressiva, por dentro ele está em paz. E essa paz interior auxilia a abandar a queimação do outro. Olha que maravilha. Outro dia me perguntaram como ajudar o outro, o próximo. E eu respondi e continuo afirmando: não há outra forma de ajudar o próximo, a não ser você se ajudar. Você realizando o trabalho de libertação das verdades do ego, alcança internamente um estado de espírito de equanimidade
E este estado de espírito é a única forma de se ajudar o próximo. Não há palavras, não há ideias, não há atos que possam ajudar o outro. Você pode dar um dinheiro, Exai vai tomar de cachaça. Você pode dar um prato de comida, a única coisa que você está fazendo é matéria para fazer cocô. Você pode falar palavra lindíssima, se não tocar no coração do outro não resolve. A única coisa que resolve é tocar o coração do próximo. Mas para tocar o coração do próximo, você tem que estar com o coração tocado. Ou seja, você por dentro precisa estar em equanimidade. Belíssimo ensinamento, não? Se tiver a pergunta. Aramaia diz: Kim, eu não posso entender como agredir alguém e continuar na paz interior equânime. Porque não é você que agride. O ato de agressão não é seu. Sabe quando você vai conseguir participar de um ato de agressão sem por dentro perder a equanimidade? Quando você disser agredi, e daí? Veja, no momento do ato da agressão, você não consegue pensar, não vem. Sabe, ele fala uma coisa, vem na sua mente o pensamento, você pensa o pensamento e vai responder. Não é assim. Vocês sabem que não é. Quando se entra numa discussão, a coisa flui sem você raciocinar. Essa é a prova de que não é você que está devolvendo a agressão. Agora, logo depois que se encerra a agressão, o ego continua vivendo a história da agressão, com duas linhas de pensamento. Uma, dizendo, você fez muito bem, aquela pessoa não vale nada mesmo, você tinha que agredi-lo mesmo, você tinha que responder à altura. A outra linha, vê só, você diz que quer buscar a Deus, você diz que quer se santificar e acaba agredindo os outros. Não tem jeito, você não presta. Aí está o momento de você provar a sua equanimidade. Se o ego lhe dá prazer, ratifica a ação. Se diz, ego, eu não acredito nada disso, só sei que saiu e eu não tenho participação nisso. Se o ego lhe dá culpa, é só hora de você dizer, mas ego, eu fiz, foi feito, aconteceu. Não quer dizer que eu seja mal ou boa. Foi a minha participação naquele ato do teatrinho. Tenho que continuar em frente. Acabou. Aí você conseguiu. Se agrediu sem ter a intenção de agredir. Porque quando o ego joga, ele está, na verdade, criando uma historinha sobre agressões. E essa historinha é fundamentada numa intenção. E é essa intenção, como Cristo falou, que vale. Mas a intenção, como eu disse, não aparece na hora, porque não há como você trabalhar a mente naquela hora.
ela vai aparecer depois. O depois não é muito depois, é praticamente o momento seguinte. A pessoa achar, ouvir-la de costa, e aí vem a mente começar ou a lhe culpar, ou a lhe justificar. E aí é que você não pode aceitar. Isso é agredir sem agressão. Gabriel diz: Jesus fez isso quando ele quebrou a feirinha que tinham construído no templo de rezar. Ele agrediu e continuou na paz interior. E Aramaia: mas sempre digo coisas ruins e me arrependo. Quando vejo, já saiu. Baveza, não é você que se arrepende. Quem cria o arrependimento é o ego. E você acredita nisso. É aí a hora de agir. Moço, Cristo fez isso quando destruiu a felinha, como você chamou, dos mercadores do templo. Cristo fez isso quando botou o dedo na cara dos professores da lei e disse: ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Cristo fez isso quando por 2 vezes brigou com Pedro, que Pedro dizia assim: vamos rezar a Deus para que o senhor não morra na cruz. Ele disse: cala a boca, Satanás. Você está pensando que eu não vou tomar até a última gole do cálice que o Pai me deu? Cristo fez isso quando ouviu os apóstolos discutindo sobre quem seria o líder deles depois da partida de Cristo, e disse assim: até quando eu vou ficar com vocês, vermes miseráveis? Aliás, eu falei aqui semana passada, procurem na Bíblia alguma passagem onde Cristo não esteja acusando, onde o olhar cândido de Cristo esteja presente. Ele não veio passar a mão na cabeça, ele veio socar os professores da lei, mas fez isso em paz, porque era sua missão. Não se arrependeu nem um pouquinho, viu? Filhos, existe uma grande diferença entre o ensinamento dos mestres e aquilo que vocês imaginam, abaixa um pouquinho, por favor, que é a prática do ensinamento do mestre. Vocês estão preocupados com estereotipos, com tipos pré-fixados do que é ser um ser evoluído. Vocês estão cansados de ver imagens de santos e achar que aquela postura santa é uma realidade. Olha, quem acredita nisso nunca teve contato com o pensamento dos santos. Fia, qual o nome daquele livro que você tem aí? Sim. Isso. Você vê, por exemplo, o Santo Gutinho na paz. Vai ler o livro dele, que vocês vão ver que ele está completamente perdido, nervoso, ansioso. Vocês veem as imagens dos apóstolos, tudo naquele ar de santinho,
E eles saíram brigando pelo mundo. Quiseram dominar o poder e não deixar que Paulo fizesse o trabalho entre os não-judeus. Teve discussão de quase puxaram espada um pro outro. É isso, filhos. Sabe, a ação, o estereotipo não tem nada a ver com o interno. Não se preocupem com o mundo externo, porque afinal de contas, o mundo externo só existe dentro de você. Ai, as palavras que você fala só existem na sua mente. Não foram proferidas para fora. A ilusão da ação delas estarem sendo proferidas para fora é que é ação do ego. E elas não foram proferidas para fora, mas foram criadas no seu ego e no ego de outros. Não há o falar e o ouvir. Aqui ações em egos ao mesmo tempo. Então veja, é tudo entre você e você. Não é entre você e as palavras, não é entre você e as atitudes, não é entre você e os outros, mas é entre você e você. Porque o ego cria determinadas palavras, como se você estivesse falando, justamente para criar o raciocínio que você deve sentir-se, como ela falou, filha? Arrependida por ter falado errado. Aí está a prova, não foi no falar. A prova veio agora, no sentir-se arrependido ou não. Você deixou-se alimentar por algo que já estava guardado num pote. O que estava guardado? Os conceitos do que é falar bem, bom, dentro de um estado de elevação, e os conceitos do que é falar mal, agressivo. São preconceitos. Só isso. Vamos então ao item 47. O Senhor onipresente, que penetra esta totalidade vital, cosmo, densa e sutil, criada pelo seu próprio Maya, força engendradora de aparências, só pode atuar quando toma a forma dos diferentes objetos e seres, tal como o fogo, que assume a forma das coisas que queimam. O ser, o espírito, só pode atuar de uma forma material quando ele interpenetra o mundo material. E é por isso que o Espírito da Verdade diz: a evolução só acontece ao espírito quando ele está encarnado. Não há como você conseguir dominar a sua mente sem temento. Não há como você provar a sua equanimidade sem estar exposto à dualidade. Então aquele que se eleva sabe que precisa da encarnação. Este vai ser o último que nós vamos falar hoje, porque eu vou ligar lá no início do que eu comecei a falar hoje. Eu disse
lá no primeiro que nós conversou hoje. O homem lúcido, aquele que sabe que ela, antes de ser, não valoriza a vida humana, ou seja, não valoriza as percepções, pensamentos e emoções zeladas pelo ego, que são os maias. Mas essa questão de não valorizar não quer dizer que este espírito desvalorize a vida humana. Eu já disse uma vez e vou repetir: chopamente dualista, o que não é certo é errado. Quando eu digo que o espírito não valoriza, a mente humanizada, o ego, leva logo para o outro ponto dessa escala. Ou seja, se ele não valoriza, ele desvaloriza. E não é isso. O ser lúcido tem um valor à vida, dá um valor à vida material muito grande, maior até do que o homem decaído, mas não pelos mesmos motivos. O homem decaído valoriza a vida pelos valores materiais, valoriza a vida de acordo com a capacidade de ter, de acordo com a capacidade de ser, de acordo com a capacidade de amar materialmente, de acordo com a capacidade de ser satisfeito em seus desejos. Já o homem lúcido valoriza, dá um valor imenso à vida, mas dá um valor imenso no sentido da capacidade e oportunidade de provar a si mesmo que pode ser equânime, apesar das tentações guiadas pelo ego. Eu tenho falado muito nas criações do ego, que polui, que cria ilusões, que cria emoções. Isso dá uma ideia de que o ego é um bandido. Essa é uma visão humana. Não! Para o homem lúcido, o ego é o maior amigo dele. É aquele que zela, fala direito, filha, gera a oportunidade de ele se elevar. Amado ego, quando você me diz que eu falei alguma coisa que não devia, louvado seja Deus, obrigado, porque aí você me deu uma oportunidade de eu provar que eu posso ser equânime, mesmo quando você me tenta a me autoacujar. Já o ser humano começa logo a, como já me foi perguntado diversas vezes, como eu faço para matar o ego? Como é que eu devo fazer com o ego? Botar na cruz? Não! Amá-lo. É por isso que o homem lúcido ama o ego, ama a existência desse zelador de ilusões, porque ele sabe que sem esse zelador ele não vai ser considerado lúcido. Volto ao início do que eu falei agora. Como pode
haver o exercício da equanimidade sem as tentações dualistas? É isso que o Kirna está ensinando. O homem ter penetrado no cosmos, vive a sua vida material. Ele não quer morrer. Ele não faz questão de se matar. Não, ele sabe da importância de permanecer encarnado. Mas não é por isso que ele foge da morte. Ele sabe da importância de continuar vivendo. Mas não é por isso que se apega à vida. É essa a diferença que a mente dualista humana não consegue captar. Para eles, se uma coisa não está do lado direito, tem que estar no esquerdo. Não tem outro lugar. Mas o homem lúcido não está nem à direita nem à esquerda. Ele está no meio. O meio que, como eu já disse, não é vazio, mas é seio dos dois lados, do direito e do esquerdo, mas seio tão igual que o direito e o esquerdo não se sobressaem. Este é o ser lúcido, este é o senhor da mente, aquele que domina a ação do seu ego, não para ganhar nada, não para ter fama, não para ter pajé, não para ser elogiado, mas que domina a sua mente exatamente para que essas buscas não sejam a motivação da sua existência. Se tiver a pergunta, que hoje nós vamos falar neste. Que com isso nós fechou o Chico, quando disse lá no início que o senhor da mente não liga para a vida. Agora nós disse, liga, mas de uma forma diferente. O não ligar não é desligar-se, é não ligar-se pelos valores materiais. Então, continuando, item 49. O nascimento e a morte, ainda que continuamente afetem os corpos, devido à tremenda velocidade do instante, tempo, jamais se soube que pudessem afetar o ser. Similarmente acontece com as chamas, que se movem rápidas, e com o fogo, que parece permanecer parado. Isso. Veja só a alta velocidade dos instantes. O moço me perguntou agora há pouco se nós devemos viver dia a dia. Por favor, se vocês puderem, me respondam. Quanto tempo dura um presente? Fala direito, filha. Quanto dura um presente? Quanto tempo dura um presente? Porque presente é o único espaço de tempo que existe. O passado já passou, o futuro ainda não chegou, só existe o presente. Então, quanto tempo dura um presente? Alguém sabe me dizer? Anton diz, um instante ou a eternidade, depende de cada um. Chaine diz, eterno. Carlos Roberto, já passou. Mestre Azul, não dura nada, pois quando se perceber, já não é mais presente. Giane, um segundo. Já passou. Quando eu falo a palavra presente,
no mesmo instante que eu falo a palavra pejente, quando eu estou no gen, o P é passado e o T é futuro. E quando eu estou falando gen, o S é passado, o N é futuro e o E é pejente. Mas o E é um show que se estende. Então o E começa no futuro e acaba no passado. Não há como se medir tempo, porque só existe o presente. E o presente não tem como ser medido. Alguém aqui já viu um filme, não passado, mas o filme em si? Um filme show milhares de fotografias que são projetadas em alta velocidade, e quando isso acontece, existe a ilusão da ação. Este é o tempo de vocês. O tempo é uma ilusão, porque ele é uma possessão muito veloz de instantes, de tal forma que você imagina que há uma movimentação, mas nos instantes não há ação, não há movimentação, são fotografias paradas. E aí o que Navem nos diz? Essa movimentação só diz respeito ao corpo, não ao espírito. Na verdade, só diz respeito ao ego. O ego trabalha com a relação da ilusão de tempo. Mas o espírito não. O espírito vive cada instante no seu instante. Só o homem decaído, ou seja, o espírito ligado a um ego manejado, que acredita que é um ser humano, vivencia tempo. Tempo não existe. E espírito não vive tempo. Porque a imaginação de que há um correr de tempo é relação do ego, é criação do ego. Ficou claro isso? Se tiver pergunta. Shiva Vaz havia comentado: tempo não existe, tempo e espaço não existem. Mestre Azul: espaço existe, tempo é relativo. Se você nega o espaço, você automaticamente nega a forma. Por exemplo, a evolução é a transformação da forma no espaço a partir de um tempo relativo. Não. Forma é estritamente material. No universo não há forma. Forma, tempo, espaço são elementos criados pelo ego, naquilo que vocês chamam de mundo tridimensional. Outra coisa, moço, isso não sou eu que digo, é a ciência. A física já diz que as noções de distâncias, ou seja, espaço, só existem no cérebro, no mental, não no real. No mundo externo, o que existe é uma grande massa energética, e energia não tem forma, nem ocupa espaço. Então, tempo
forma, espaço, são relações do ego, para criar uma realidade ilusória ou maia. E o espírito que se liga a ela, que acredita nela, não vivencia o seu próprio mundo. Porque vive tempo quando não há tempo. Porque vive formas quando não há forma. Porque vive espaço quando não há espaço. Aliás, o Buda diz que a forma é um dos agregados ao espírito, ou seja, um dos elementos do ego. Mestre Azul diz, não disse o contrário, para criar apenas uma referência. Só isso, sem referência, gera o caos. Moço, toda e qualquer referência que você tiver é material. Porque é uma referência racional. E a razão é a ilusão que mantém o espiritual preso à matéria. Então, a elevação espiritual é o fim das referências materiais. Quando você extingue as suas referências materiais, você poderá trabalhar com referências espirituais. Mas enquanto pejo a referências materiais, você não consegue transpor a matéria e entrar no espírito. Então vamos ao item 50. O yogi aceita, sem apego nem rechaço, o contato entre os gunas sensoriais, ou órgãos dos sentidos, e os gunas objetivos, ou objetos dos sentidos, aparentemente materiais, mas em realidade psicofísicos. E sem se identificar com isso, no mesmo instante devolve a impressão, pensada e que poderia extraviá-lo, tal como o sol devolve o vapor na forma de água, que pareceu absorver por meio de seus raios. Vamos tentar compreender essa história de gunas, porque não há uma figura muito fácil de ser feita, não. No ensinamento védico, existem 2 gunas, ou 2 elementos da realidade. O guna perceptivo, ou seja, o resultado do que entra pelos órgãos de sentido do corpo. O sabor, o selo, o som, a imagem, as sensações zeladas pelo corpo. E existe um outro guna, que é o guna objetivo, que é o pensamento a respeito dessas percepções. Então veja, você olha uma coisa, vê uma forma, vê uma cor, vê determinados detalhes. Isso é o guna perceptivo. E aí veio outro complemento, tudo isso dentro do ego. Veio o complemento e disse que isso que foi percebido é um sofá. Então não existe sofá. Existe dois elementos dentro do ego que criam a realidade. Um que
capta imagens, e o outro que através de pensamento dá valores a esta imagem. Só que o pensamento nunca fica apenas na disquisição. Ele sempre vai além. Ele diz: sofá novo ou velho, sofá bonito ou feio, sofá limpo ou sujo. Então uma imagem é formada, um pensamento diz: isso é um sofá e este sofá está velho e sujo. Isso é o funcionamento do ego. É assim que são criados os maias, as ilusões com o qual você vive e acredita que é real. Um guna capta formas e o outro dá valores a essas formas. E agora vem o ensinamento do Krishna. O verdadeiro sábio circula entre as coisas do mundo sem se apegar ou sem ressaçá-las. Vamos dar um exemplo. Vamos ficar no exemplo do sofá velho e sujo. O verdadeiro sábio não se apega a isso. Ou seja, ele não acredita nessa descrição montada pelo ego através dos gunas objetivos. Mas, no entanto, esse sábio também não a ressaça. Ou seja, ele não diz: não, isso não é um sofá, não, ele não está velho, não, ele não está sujo. Ou seja, ele não se contrapõe à imagem. O que o Krishna diz que o homem sábio faz é devolver essa imagem e o pensamento criado à sua origem. Ou seja, quando o ego do homem sábio cria isso, e o ego do homem sábio cria, ele não é santo, não tem um ego que pare de assar coisas feias, não existe isso. Ele devolve esta informação ao ego. Ou seja, ele diz: ego, você acha que é um sofá, você acha que é velho, você acha que é feio e que está sujo, mas eu não tenho opinião sobre isso. Essa é a forma de agir do homem lúcido. Volto a dizer o que eu venho dizendo. As pessoas acham que vencer o ego é mudar o pensamento, passar a pensar as coisas de uma forma diferente. Mas isso é impossível. Como nós estabelecemos no trabalho do karma, o seu pensamento é a sua prova. E se você não tem pensamentos que lhe levem a não amar as coisas, você não tem prova. Então vencer o ego
não é mudar as ideias que vêm à mente. Não é derrotá-lo o ego. É devolver ao ego o que é do ego. E você, espírito, ficar com o que é seu espírito. Ou seja, a sua relação com Deus. É só isso que é do espírito. Então o homem sábio diz: ego, eu não vou aceitar, não vou acreditar, porque eu estou em Deus. E em Deus não existe sofá, não existe nada velho e não existe nada sujo. Esta é a realidade. Quem pensa que vai mudar o seu ego, ou seja, que vai começar a ter novas ideias sobre as coisas, está completamente enganado. E vai achar que não está fazendo nada. Porque a vitória sobre o ego não se caracteriza por isso. Mas a vitória sobre o ego se caracteriza quando você se liberta de ser escravo do ego e pensar o que ele quer que você pense, acreditar o que você quer que ele acredite, o que ele quer que você acredite. Aí você venceu. Se tiver a pergunta. Estou voltando um pouquinho aqui à sala para a gente ver aqui onde foi que nós paramos com as perguntas. Gelson havia colocado: o espírito, à medida que se liberta do ego, utiliza veículos, corpos, considerados como superiores, como corpo búdico, átmico, etc. À medida que se liberta, ele passa a ver corpos diferentes deste. Mas quando ele realiza a libertação, ele não precisa mais de corpos. Mestre Azul, embora os gunas sejam únicos, cada um deles prepondera sobre o outro em cada estágio da vida e da própria trajetória espiritual. Eu não sei se é uma colocação ou se é uma pergunta. De qualquer maneira, vou passar aqui para o Kim. Cada dia uma qualidade supera a outra. A felicidade espiritual só pode ser atingida com esse equilíbrio. Na teoria é fácil, mas na prática é muito difícil. Não. Os gunas, e na verdade existe um terceiro, que é o guna emocional, né? São as emoções. Os gunas trabalham em conjunto. Veja, você precisa da visão de marcas pretas em alguma coisa que não existe para justificar o pensamento estar sujo. Então os gunas trabalham em conjunto. O guna que cria a imagem está dentro do mesmo objetivo do guna que cria o pensamento e dentro do mesmo objetivo do guna que cria a emoção. Os três em conjuntos criam aquilo que você chama de realidade. Realidade perceptiva, realidade descritiva e realidade emocional. Só que essa realidade não é real, é uma milagem, é uma criação do ego para zelar um determinado gênero de prova ao espírito. Só isso. Gelson diz: a felicidade também é uma ilusão do ego, assim como o sofrimento.
A felicidade material é uma ilusão do ego, porque a felicidade material é motivada pelos desejos, paixões e posses. Ou seja, você só é feliz quando acontece o que você quer, o que você gosta e o que você esperava que acontecesse. Isso não é felicidade, isso é prazer. Agora, a felicidade espiritual pode ser sentida, mas ela precisa extrapolar a razão completamente. Quando você consegue explicar por que está feliz, você não está feliz, está tendo um prazer. Quando você não sabe por quê, mas está em estado de graça, essa é a felicidade espiritual. Mestre Azul, continuando, o que ele havia colocado acima, se os tamas se sobrepõem ao sattva, há o desequilíbrio. Se a felicidade é proporcionada por um guna e a felicidade é ilusão do ego, logo o guna também é ilusão do próprio ego. Faltou você falar o chá, você falou tamas, qual o outro que ele falou? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Sattva. Faltou rasa. Os três não estão em equilíbrio. Um dos três comanda. Nós vai ver isso lá atrás, lá na frente. Lá na frente, neste livro, o Krishna fala dos três. E diz que quem se deixa de lizir por qualquer um deles é o homem decaído. Então veja, quando um está sobrepondo-se ao outro, ou seja, quando você se deixa de lizir por um deles, aí é que o Sheda está peso. Quando os três estão em equilíbrio, de tal forma que nenhum dos três asa, aí você chegou na equanimidade. Ou seja, você chegou à apatia com as coisas do mundo. Vamos então ao item... Você vai continuar aos 50, Joaquim? Não, vamos ao 51. O Atman, alma suprema, tal como o sol, é firme em si mesmo. Ninguém o percebe como estando sujeito a variações. Porém, quando se manifesta através de um objeto, os tolos o consideram como se estivesse identificado com tal objeto. Olha que grande ensinamento! O espírito, o Atman, está sempre ligado ao espiritual. Mesmo quando encarnado. Eu não gosto dessa palavra encarnado, até porque não existe carne. Quando ligado a uma consciência materialista, isso é encarnação, ligado a uma consciência materialista. Mesmo quando ligado a essa consciência, o espírito ainda vive, apenas o seu espiritual. E nessa vivência espiritual do espírito com o universo, não há variações. Então o espírito, na sua vivência com o universo, não tem raiva, não tem ódio, não tem ganância, não tem desprezo, não tem o amor filial, maternal ou qualquer outro. Agora, quando ele está ligado à consciência, e a consciência possui essas variações, só o tolo diz que o espírito está tendo. Nós, quando fez a palestra sobre o karma, no final do ano, de culpa sobre o ego, no final do ano passado, nós disse assim: você vive em 3 mundos. Fala direito. Vivemos em 3 mundos. Isso. O mundo externo, que são as criações
do guna perceptivo. O mundo interno, que são as criações dos gunas objetivos e emocionais. E o mundo espiritual, onde você, espírito, está vivo, se relacionando, e não há a menor consciência no seu ego dessa existência. Então, quando a percepção e o pensamento são transformados em ilusão de ação, o espírito não está agindo. Ouçam bem isso. O espírito não está agindo naquela ação. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Cristo sentando o chicote, berrando com os mercadores do templo. Aquilo ali era uma cena criada por um ego chamado Jesus Cristo. E o Espírito, que é o governador geral do universo, que não se chama Cristo, Banana nem Joaquim, estava vivendo seu mundo espiritual, apesar de os gunas do ego Jesus Cristo está criando raiva, briga, calúnia, ofensa. É isso, filhos. E se desculpa. E se isso vale para o ego Jesus Cristo, isso vale para o ego Marcha, isso vale para o ego José, isso vale para o ego João, isso vale para o ego Maria. O espírito está sempre vivendo a sua relação com Deus, mesmo quando os gunas do ego criam situações diferentes disso. E só o tolo acredita que um espírito pode ser ganancioso, que um espírito pode ser ter ódio, que um espírito pode ter luxúria. O espírito não pode ter, ele é a imagem e semelhança de Deus. Não pode ter, porque em Deus não há essas coisas. E se Deus é tudo e tudo é Deus, essas coisas não podem existir na realidade em Deus. Tem de haver apenas como uma compreensão. Então, se o seu ego diz que tal pessoa está nervoso, saiba que é o ego dela que está nervoso, não o seu. Não ela, o espírito. Mas o ego dela está nervoso. E desse ego discutir com o ego. Não entre nisso. Anton diz, mas os espíritos não são criados simples e ignorantes e evoluem pela eternidade, como diz o livro dos Espíritos. Mocho do Yucalo, os espíritos são criados simples e ignorantes. E isso é tudo que ele pode ser. Eu posso lhe dizer uma coisa. O espírito é igual a um diamante. Quando você retira o diamante da terra, ou seja, quando nasce o diamante, ele já contém dentro dele toda a sua característica. Nada mais vai ser aquecido aquilo.
O que você faz com o diamante é desbastar as impurezas. Mas essas impurezas não estão afetando a essência do diamante. O diamante existe, está ali. A impureza está em volta do diamante. Assim é com o espírito. O espírito já é o diamante formado, mas ele está cercado de impurezas. Então a evolução espiritual, na verdade, não é um acrescentar nada novo ao espírito, mas limpar-se das impurezas que não são dele, não estão nele, mas estão em volta dele, que são as crenças no dualismo, o egoísmo, o azar que pode saber, ter ou ser alguma coisa. Essas são as impurezas que precisam ser desbastadas, não para acrescentar nada novo ao diamante, mas para que o diamante que já está a ponto suza com todo o seu brilho. Carlos Roberto, como posso ter uma noção mais sutil do que é ego e do que é espírito, sensações, etc.? O que é ego? Como é que você pode conhecer o seu ego? Tudo que for racional. Você ver é racional. Você ter um selo, um sabor é racional, uma razão. Você ter um pensamento é uma razão. Você se desgostar de alguma coisa porque essa coisa é razão. E o que é espiritual? É tudo que não está na razão. Então, sabe, quando você sente alguma coisa e não sabe dizer por quê, para quê, como, quando, onde está sentindo, isso é espiritual. E quando você pode explicar racionalmente, não é seu, é do ego. Ainda sobre a pergunta que o Anton havia feito, mas então, nesta trajetória evolutiva, o espírito vai se libertando de impurezas ou aprendendo. O que quer dizer que em algum momento o espírito tem algo a deixar, como por exemplo, a posse, a luxúria e o egoísmo de forma geral. A todo momento o espírito tem que deixar alguma coisa. A todo momento. Todo momento que você vivencia através de uma realidade criada por seu ego, existe um elemento que precisa ser abandonado. Complementando, Anton, então não compreendo a sua afirmação de que o espírito não tem nada a fazer. Quem faz é apenas o ego criando a ilusão. Algo me confundiu. O espírito tem a fazer, sim. Tem que se libertar do ego. Veja, você não tem luxúria. O ego tem luxúria. Mas quando você acredita que que o que o ego cria é seu, é você que está fazendo, você vivenciou a luxúria que o ego criou. Então é isso que nós falou, desbastar. Desbastar não é tirar o que é seu, mas tirar aquilo que o ego cria, e que quando você, vamos dizer assim, acredita, por osmose, se agrega a você. Quando você acredita, por exemplo, de que uma pessoa não presta, essa crença
espiritualmente falando, é uma impureza que se agrega a você. Então você tem que desmastar-se disso, libertar-se disso, dizer, não, ego, eu sou espírito. Espírito não gosta nem desgosta. Você goste ou você desgoste, é com você. É a história do devolver. Agora deu para ficar calo, moço do Rio Calo? Então, em resumo, o que você diz que a única função da encarnação é não acreditar no ego ou tem algo a mais? A única função da encarnação é você vivenciar suas provações. E o que são suas provações? O gênero de prova que você pede é aquilo que o ego guia. Então, quando o ego guia o não gostar de alguém, você tem 3 opções: acredita no ego, nega o ego, ou diz, isso é ego, não é meu. São as 3 opções. E quando você diz, isso é ego, isso é prova, isso não sou eu, você se libertou, limpou-se de uma impureza. Por isso é que é prova. Provar a você mesmo que você, provar a você mesmo, não é a Deus, que você aprendeu que a luxúria não faz parte do mundo espiritual. Provar a você mesmo que você aprendeu que a raiva não faz parte do mundo espiritual. Provar a você mesmo que você aprendeu que a ganância não faz parte do mundo espiritual. É essa a prova. Agora deu para ficar calo? Anton disse que ficou claro.